a palavra e o nome fascinante de Josué. Ele é o sucessor de Moisés. No 6º livro da Bíblia, livro de Josué, a palavra nos orienta da seguinte maneira, que Deus ele fala profundamente a este homem para que seja forte e corajoso. Por que disso? Moisés, ele estava morto. No versículo 1 e no versos 2, principalmente no 2, Deus enfatiza a Josué que Moisés estava morto. Por qual razão? Josué, ele cresceu aos pés de Moisés. Durante 400 anos aproximadamente, bem mais de 400 anos, o povo de Israel foi prisioneiro e escravo do Egito. E quando Moisés passa por uma provação de Deus no deserto e retorna para o Egito, para livrar o povo de Israel, mais de 1 milhão de pessoas, da prisão, da escravidão, ele se depara com um faraó de um coração endurecido. 10 pragas são enviadas por Deus. Com certeza absoluta, o jovem Josué vê toda essa cena, vê toda essa política da época e vive intensamente essa guerra de Moisés contra o faraó. Quando o faraó, pela 10ª parte de Deus, a 10ª praga, não suporta a morte dos primogênitos do Egito, o faraó então libera os israelenses para que fossem embora, os judeus. E quando esse povo peregrina para ir embora e se depara com o Mar Vermelho, o próprio Josué, possivelmente agora já íntimo de Moisés, observa quando há o Mar Vermelho na frente e dizem que o exército de Faraó está vindo com toda a fúria para destruir com os israelenses, com os judeus. Ele vê então Deus provendo mais uma vez, abrindo o Mar Vermelho ao toque da vara de Moisés, o mar se abrindo e aos pés enxutos e terra seca, aquele povo, mais de 1 milhão de pessoas, passa para o outro lado. Tudo isso, Josué, ele observa, ele faz parte da história. Ao chegar no deserto, uma peregrinação que era para ser de 40 dias, se torna em 40 anos, por desobediência, por pessoas orgulhosas, soberbas, e tudo isso Josué presencia. Josué, ele é a única pessoa que fica aos pés do monte, aguardando Moisés descer quando ele vai falar com Deus. Josué era uma das primeiras pessoas que vê as tábuas das leis nas mãos de Moisés, escrita por Deus. Josué, ele vê rebeliões, rebeldia e sempre ao lado firme de Moisés, um grande homem, um auxiliar direto de Moisés. Josué é escolhido para ser um dos 12 espias para ver a terra prometida. E ao retornar, ele e Caleb são as únicas pessoas que trazem excelentes informações da terra prometida por Deus. Os demais levam o povo ao delírio, até mesmo à loucura, e levam o povo à tristeza e angústia, ao ponto de quererem matar Moisés e Arão. Josué e Caleb têm que intervir. Josué foi este homem brilhante que esteve sempre aos pés de Moisés. E Josué, ele vê quando Moisés sai e não retorna mais. E como um bom soldado e como um excelente auxiliar, em nenhum momento este homem pensou em puxar o tapete, passar por cima do seu líder. Pelo contrário, sempre estava disposto a obedecer aos ensinamentos da sua liderança. Por isso que no capítulo 1 de Josué, Deus teve que enfatizar com ele, dizendo: Moisés está morto. Porque no coração de Josué, ele acreditava que Moisés ia voltar a qualquer momento, e jamais passou pela mente de Josué que Moisés não seria a pessoa, o grande líder que entraria com o povo na terra prometida. Em nenhum momento ele colocou no coração dele o orgulho, a soberba, que poderia ser ele. Quando Deus falou: é você que vai passar, e seja forte e corajoso. Vocês sabiam que a história mundial diz que Josué foi um dos maiores comandantes da história? Vocês sabiam que ele foi estrategista, de uma inteligência fora do comum? E este homem estrategista,
com uma inteligência fora do comum, em nenhum momento quis ser maior que o seu líder, em nenhum momento quis puxar o tapete do seu líder, em nenhum momento achou que ele seria a pessoa que Deus havia colocado. Ele só obedece à voz de Deus quando Deus diz para ele: meu servo Moisés está morto. Seja forte e corajoso. Moisés está morto. Seja forte e corajoso. Por que Deus fala várias vezes para ele seja forte e corajoso? Porque mesmo um grande líder, mesmo uma pessoa maravilhosa, se não tiver Deus, você é um covarde, você não é nada. Você pode ser quem você achar que você seja de melhor, sua inteligência, seus estudos. Você é um covarde, você é um menino, você é medroso. Por isso que Deus disse: seja forte e corajoso. E aí Deus disse: eu estarei com você. Como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. E aí ele fala sobre meditar na palavra, de pregar a palavra e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É isso que eu quero dizer para você. Este ano você vai crescer muito. E saiba que este crescimento, o crescimento cristão, é diferente do crescimento do mundo. Porque quanto mais você cresce, é quanto mais você diminui. Porque quem cresce é Deus e você diminui. Eu e você não somos nada. Se somos alguma coisa hoje diante dos olhos das pessoas, não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos que Deus permite que nós tenhamos. É Ele que nos dá. Por isso, saiba que Deus quer nos usar muito em todas as áreas, em todos os segmentos, mas Deus não precisa do homem. Deus precisa de um coração verdadeiro, voluntário, temente a Ele, humilde, que tenha sabedoria que venha dEle, para que possa prosseguir com uma nação, com um povo. Deus vai levantar de você um grande líder. Você tem uma liderança enorme, você moça. Eu me lembro numa ocasião que eu estava com um pastor, e ele era deputado estadual e naquele período presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E ele comentou que ele foi num evento dos magistrados e juízes aqui do Estado, que uma moça ia assumir a função como se fosse a liderança dos juízes do Estado de São Paulo. E quando ela foi entrar, ela chamou esse deputado e falou: pastor, você pode vir aqui um pouco? E eles entraram numa sala reservada e ela falou assim: ora por mim. Nós professamos a mesma fé. E quem está me colocando nesse lugar é Deus. E se eu vou conseguir administrar isso de maneira correta, é através de Deus. E é isso que nós temos que entender. Quando Deus vai à frente, Ele abre caminho. Deus nos dá sabedoria. Deus destrói com nossos inimigos. Deus destrói com aqueles que se opõem à vontade dEle. Mas o que ele precisa? De um coração amoroso, voluntário. E veja o caso de Josué. Ele esperou Deus dizer que estava com ele e que Moisés estava morto para que ele pudesse prosseguir com a vontade de Deus. Não queira você ser soberbo, passar pelas pessoas, puxar tapete de alguém. Você não precisa disso. Você tem que temer a Deus e saber que Ele está com você. E se a vontade dEle é que você ocupe um lugar, esteja à frente, não importa quem se levante contra nós, Ele é maior, Ele é Deus. Que o Senhor te abençoe profundamente. Dê uma semana de vitória a todos nós. Vamos orar? Senhor, abençoe a semana do teu povo. Guarda, livra de todo mal, repreenda todas as ciladas do inimigo e que o Senhor esteja abençoando, que nós sejamos fortes e corajosos para prosseguir com a caminhada da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, amém. Fique na paz, fique com Deus.